futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo do dia com muita informação, tanto de mercado da bola como também de bastidores. Então gostaria de pedir para você sentar a marimba no like aí, que ajuda a gente bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Primeiro, informações de mercado, vou trazer algumas. Primeiro, Juninho Capixaba, interesse novo nome que aparece aí no mercado. Informação do companheiro Lucas Pedrosa, que trouxe várias informações hoje na parte da tarde e também na noite, é a seguinte: o jogador tem uma excelente proposta de renovação de contrato pelo Fortaleza, mas recebeu diretamente um contato do Vasco e o Vasco pretende atravessar a negociação. Existe um interesse muito grande por parte do Vasco em contratar o jogador. O jogador tem uma proposta excelente em mãos do Fortaleza, mas olha, eu diria para vocês que talvez, digo talvez, não com certeza, a esposa do jogador, a Júlia Branco, pode ter dado alguns spoilers. Estou deixando passando para vocês aí na tela. Ela inclusive tirou do ar, já expirou, né, as 24 horas desse tweet aqui, ó, bem na hora, vou ficar com saudade. E uma publicação de agora 3 horas. O Adriano S. Padotto, pelo que eu entendi, eu acho que ele é agente do jogador e exaltou a temporada que seu cliente fez. Juninho Capixaba foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro dessa temporada e a esposa dele compartilhou o seguinte, ó: só temos a agradecer ao clube e aos torcedores por essa temporada incrível. E embaixo ela botou: Fortaleza tem nosso coração. A proposta é muito boa para ele ficar no Fortaleza, mas o Vasco é um centro maior, Rio de Janeiro, um projeto forte da 777, e não seria nenhuma surpresa ele aceitar a proposta do Vasco. É um jogador cobiçadíssimo, vai ter investida de outros clubes, mas o Vasco entra firme na briga. Não estou dizendo que vai chegar, nem também que não vai, mas sim o Vasco entrou em contato com a gente e vai fazer briga aí para tentar contratar o jogador, beleza? E aí até abro um parênteses grande aqui, já até para falar de Vojvoda, que é o nome predileto do Vasco hoje para contratar. Acho que a vinda do Juninho Capixaba, caso assim aconteça, ele aceite a proposta do Vasco e não renove com Fortaleza, seria até interessante a vinda do Vojvoda, que é um treinador ao qual o atleta estava trabalhando. O Vojvoda, pelo que se está sentindo, inclusive a entrevista coletiva que ele deu após a goleada de 6-0 no Bragantino, é de que ele está pensando... a própria diretoria do esporte está muito receosa, porque ele até o presente momento não define se vai ficar ou não. Eu tô sentindo que o Vojvoda tá naquele clima aí de cumprir minha missão aqui, quero voos agora um pouco maiores. E ele vai ser atacado, entre aspas, de todos os lados, porque o Cuca dificilmente segue no Atlético. O Corinthians está querendo renovar com o Vitor Pereira, mas a impressão que está dando é de que o português vai dar linha na pipa, então pode abrir uma lacuna ali. O Vasco quer muito o Vojvoda e outras equipes aí do futebol brasileiro devem brigar para ter o treinador, além de interesse também que pode pintar estrangeiro, além, obviamente, do próprio Fortaleza. Um outro jogador, Pedro Raul, informação também do companheiro Lucas Pedrosa, confirmado pelo GE, e que o Pedrosa trouxe agora à noite uma live no canal dele aqui no YouTube. Novidade: ele tem sim uma proposta do Vasco em mãos, salarial muito boa, tem proposta também do Cruzeiro, são as duas equipes e o Vasco está na frente por alguns motivos. Além do salário ser bom, o Vasco ofereceu luvas para ele topar vir sobre os 3,5 milhões de dólares. O Vasco está disposto a pagar os 18 milhões de reais para ter o jogador, e o Pedro Raul preza em ser titular para a equipe ao qual ele vá. Inclusive o nome dele foi especulado aí no Inter, no Corinthians. O Corinthians tem o Yuri Alberto emprestado do Zenit até o meio do ano que vem. Ele quer chegar para ser titular. Ele teve uma passagem importante no Botafogo, inclusive do Botafogo ele é vendido ao Kashiwa Reysol do Japão e ele adora morar no Rio de Janeiro. Inclusive, ele é um cara pintoso, novo. Na época do Botafogo teve polêmicas extracampo aí, era meio
mulherengo, digamos assim, mas ele pediu até desculpa à torcida do Botafogo ao sair, vinha sendo artilheiro da equipe, mas acabou perdendo um pouco de espaço na reta final por problemas extracampo. E ele quer muito voltar ao Rio de Janeiro. Espero que seja para jogar futebol, até curtir a cidade, ter gostado de morar aqui, mas que ele esteja com a cabecinha dele focadinha no campo. Então são boas as possibilidades do Pedro Raul pintar no Vasco. Porém, novidades só semana que vem, quando findar o Campeonato Brasileiro. Por dois motivos. Primeiro, ele é um atleta da Juliano Bertolucci, também de uma outra empresa que me fugiu o nome agora. Lembrando daquela parceria que a 777 findou com a Juliano Bertolucci, que é a empresa que tem o passe do... gerencia a carreira do Andrei Santos e é quem traz a maioria dos reforços do nosso rival Flamengo. E a parada é a seguinte: eles, por respeito ao Goiás e o ótimo relacionamento, só vão aceitar ou não uma proposta de um outro clube findando o Brasileiro, que hoje já é quinta-feira, 10h30 da noite, a hora que eu tô gravando, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo aí, já é até sexta-feira. Então faltam mais 2 dias aí, 3 dias para acabar o campeonato. E aí sim o Pedro Raul vai decidir o seu futuro. Mas a chance do jogador pintar no Vasco, diria que é muito boa. Informação da área de primeira pelo companheiro Lucas Pedrosa. Outra situação, volante Matheus Henrique, jogador revelado pelo Grêmio, campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores não, acho que ele foi revelado depois. O Grêmio, na época que era o volante do Grêmio, era o Arthur. Ele é o volante que veio substituir o Arthur vindo da base e fez uma campanha ímpar no Grêmio. Hoje joga no Sassuolo, o Vasco monitora e tem interesse. Daí vir fazer proposta, são outros 500. O mesmo vale para o Pedro Henrique, zagueiro do Corinthians, está no radar e também é um jogador que pode pintar proposta, ainda não tem, e espera-se o encerramento do Brasileirão. Até complementando a informação que eu trouxe para vocês mais cedo do Globoesporte.com, algumas movimentações serão feitas após encerrar o campeonato. Isso vale para o Vojvoda, isso vale para o Pedro Raul, que já tem proposta, mas só vai ser definido quando acabar o campeonato. Isso vale para o Pedro Raul. Na mesma linha pode pintar a situação do Terãs e a situação de técnico do Vasco, que o primeiro nome é o Vojvoda, depende um pouco disso. Então algumas situações caminharão mais na semana que vem, mas algumas outras já caminham nesse momento. Nem duvido que o Vasco já tenha algum técnico mais avançado e esse técnico tenha de repente acertado com o Vasco e deixa acabar aí, a gente resolve essa situação. Tô achando o silêncio do Vojvoda bem estranho e final de ciclo. Acho que ele não fica no Fortaleza. Daí cravar que ele vem pro Vasco para uma outra equipe é precipitado, tá bom? Agora eu gostaria de trazer para vocês uma informação de bastidor. E olha, isso aqui me assustou. Eu trouxe para vocês a informação seguinte, durante a entrevista coletiva do... Ai, meu Deus, deu um branco de repente aqui, acho que eu tô ficando velho, hein? Ou então é o sedativo ainda da endoscopia que eu fiz ontem. O Luiz Melo, que é CEO do Vasco, ele deu uma entrevista falando que a pessoa que cuida hoje do marketing do Vasco, ele assumiu a pasta do Vitor Roma e está sendo um gerente comercial do clube. O Marcelino, que veio do Flamengo, estava em São Paulo já negociando patrocínios para o Vasco. E olha isso aqui, se não te assusta. Presta bastante atenção na matéria do Globo. Luiz Melo concedeu entrevista no CT Moacir Barbosa terça-feira, acompanhado de alguns diretores principais da SAF do Vasco. Um nome ausente foi do Caetano Marcelino em compromissos externos. O novo diretor comercial é peça-chave na engrenagem da empresa, já que tem negociações em curso para trazer novos patrocínios ao Vasco. Só para vocês entenderem, Marcelino foi tirado do Flamengo com a missão de repetir no Cruz Maltino o salto que o rubro-negro conseguiu nas receitas. A consequência é diminuir o abismo que atualmente separa os dois rivais nesse sentido. Em 2021,
a arrecadação do Flamengo com marketing e contratos comerciais foi de 247 milhões de reais. Já o Vasco bateu 27 milhões. Isso números de 2021. A diferença do Flamengo para o Vasco somado patrocínios e negócios comerciais soma 220 milhões de reais a mais. Esse ano a rúbrica do Vasco saltou para casa ali de 40 milhões e não sei te dizer quanto vai fechar o balanço do Flamengo nessas rúbricas aqui. Vai bater um pouco superior a 1 bilhão de reais, mas as rúbricas devem ser até maiores do que essa daqui. Então, se pegar como parâmetro a temporada 2021, só em marketing comercial, o Flamengo arrecada 220 milhões a mais que o Vasco. E o Vasco contratou esse profissional que cuidava dessa pasta do Flamengo e trouxe para o Vasco agora na SAF para alavancar essas receitas, e ele está em São Paulo. E aí se liga aqui, ó. A SAF acredita que esse número pode ser multiplicado. A confiança se deve à melhoria nas condições de negociação, com injeção de recursos da 777, que oferece maior poder de barganha. Nesse sentido, não está descartada a possibilidade da empresa priorizar melhores contratos em vez de concentrar na quantidade de parceiros. Vocês lembram aí da fala do Luiz Melo? Quem não assistiu, eu recomendo voltar aqui no canal. Eu fiz, inclusive, colocando as falas dele e argumentando e trazendo análises por trás. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: hoje o Vasco tem 10 patrocinadores em seu uniforme. São eles: Pixibet, Vral, Cartão para Todos, Meta Soccer, Multimarcas e Team. Esses 6 têm contrato encerrando agora em dezembro. Final do ano, vira janeiro. Se não renovar, esses 6 patrocínios aí vão para o Beleléu. A SAF deve renovar com a empresa de telefonia, ou seja, a TIM. Deve ter o seu contrato renovado, a TIM fica normalmente dentro do número dos jogadores ali, número 10, número 20, número 8. Já a parceria com a Hebron vai somente até o final do Carioca, tá bom? 3 contratos são mais longos. Mercado Bitcoin, até dezembro de 2023. Banco BMG, dezembro de 24, ou seja, tem contrato a próxima temporada e a outra também. Capa, dezembro de 2024. E aqui, ó, parênteses grandão. A fornecedora de material esportivo é ponto a ser tratado. As reclamações com qualidade do material são recorrentes. E o contrato renovado 2 meses antes da saída do presidente Alexandre Campelo é considerado ruim. Parênteses, inclusive tinha uma investigação interna, não sei nem que fim deu isso, para se entender se houve algum tipo de má-fé, que foi bem esquisito essa renovação de contrato às escuras, aí faltando 2 meses para encerrar o contrato. Caso opte pela rescisão, o valor da multa é baixo para a realidade hoje da SAF e do Vasco aí com a 777. São 6 milhões de reais. Pagou 6 milhões, está rompido o contrato, apesar dele ir até o final de 24. Caetano Marcelino chegou assumindo também o marketing, que era tocado por Vitor Roma no período pré-Sociedade Anônima do Futebol. Sob a sua gestão, já houve um salto no valor dos contratos de patrocínio, de 14 para 30 milhões. A equipe do departamento foi mantida, incluído o gerente de marketing, Fábio Monterrosso. Então é assustador a diferença financeira de receitas de marketing e também de comercial entre o Flamengo e Vasco no ano passado. 220 milhões exatos aí. Para esse ano, eu acredito que isso até tenha aumentado. E aí o Marcelino, que era quem cuidava dessa pasta no Flamengo, foi contratado pela 777 para falar: ó, bonitão, você vai cuidar agora do nosso comercial. Então, relacionamento no mercado e expertise não vai faltar. Óbvio que o caminho do dinheiro leva-se um tempo. E algumas coisas você também tem que saber separar. Primeiro, o Flamengo tem uma torcida maior que a do Vasco. Ponto, não existe discussão. Então, você querer comparar exatos números de valores igual, não vai dar. Segundo, temos uma diferença que hoje o rival vem de um projeto que faz 10 anos de reconstrução ano que vem e é um time hoje campeoníssimo. Então, primeiro, o que o Vasco tem que fazer? Começar a limpar a sua imagem no mercado, ter
voltar a ter times competitivos, disputando recorrentemente Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro nas cabeças, chegando longe, ganhando o título, e tudo isso valoriza a sua marca. E aí você volta a falar, tenho por baixo a quinta maior torcida do país, tem gente que acha que é a quarta, terceira, mas ali, ó, o Gigantão da Colina é top 5. E aí você ganhando títulos, a tua imagem aí, o teu branding eleva. E aí você consegue cobrar mais até com menos. A camisa do Vasco hoje aí de jogo parece um abadá, tem o patrocínio no calção, no meião, dentro do número, né? Isso inclusive é louvado. Acho que o Vitor Roma fez um trabalho muito bom na medida do possível desde que ele chegou. Então o Vasco vai passar um processo aí de resgate da sua marca. Sobre contrato, acho que o contrato da capa, o valor é baixo. Por outro lado, tem que ver como é que o Vasco vai se reposicionar no mercado de material esportivo por duas situações. Os clubes que a 777 comanda normalmente têm sido feitos pela Castori. A 777 foi trocando aí o material esportivo desses clubes, colocando a Castori. É uma empresa inglesa, uniformes muito bonitos, que não tem entrada ainda no Brasil. Eu, particularmente, adoraria ver o Vasco com Nike e Adidas. E outro parêntese aqui, essas empresas normalmente trabalham com templates. Normalmente são uniformes padrões, que eles têm, uma 10 moldes mais ou menos, de acordo com as cores e símbolos dos clubes, eles vão replicando esses uniformes aí ao redor do mundo. O Vasco hoje tem um craque que é o Marcelo Azalim, e no contrato com o Vasco e a capa existe uma liberdade criativa. Como é que funciona isso? O Vasco tem o seu próprio designer, ele desenha as camisas, manda para a capa, tem uma aprovação dentro do Vasco, a capa também aprovando, ela faz o uniforme. Indo para essas gigantes aí mundiais, o Vasco vai passar a receber o uniforme que vem dessas empresas. É padrão. Tem um uniforme ou outro que é desenhado, tem uma exclusividade, mais até no uniforme 3. O Flamengo lançou até um uniforme horrível esse ano aí, que é inspirado no calçadão, acho que é de Copacabana. Já viram que a faixa do Flamengo, em vez de ser reta, é um negócio meio tipo uma onda, assim, um negócio... Eu, particularmente, achei bem estranho. Então, esse uniforme tem uma diferença. Mas, em linhas gerais, é meio que padrão, tá bom? Então, é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer. O nosso gerente comercial aí diretor comercial tá em São Paulo correndo atrás de patrocínio. Trouxe para vocês a situação de todos os patrocínios do Vasco e a situação da capa vai ser reavaliada. Não estou dizendo que vai com certeza existir o rompimento, mas isso será sim avaliado. Vou dar como exemplo o Botafogo, que também tinha capa como fornecedora de material. O John Textor chegou, passou o cerol e lambeu todo mundo. Ele achava os contratos de marketing no Botafogo ruins, inclusive o material esportivo ele rompeu. O Botafogo tem um uniforme hoje sem fornecedor de material e hoje tem 2 patrocínios só. Uma empresa de site de aposta, que eu não vou falar o nome aqui, e também tem uma empresa de relógio, que eu também não vou fazer merchan gratuito para essas 2 marcas aí, tá bom? O fornecedor de material esportivo deve assumir o comando do Botafogo meio do ano que vem, porque para se trazer material esportivo tem que ter um preparo com antecedência, produzir os uniformes, desenhar, rodar. Inclusive eu vi até na transmissão do Premier que acho que deve ser a Reboque, a nova fornecedora de material do Botafogo, tá bom? Então não seria nenhum absurdo o Vasco romper esse contrato, quem sabe até o ano que vem, mas tudo no Vasco está sendo passado a limpo. E como eu falei alguns minutos atrás sobre marketing, o caminho do dinheiro é um só, leva-se um tempo. Não adianta a gente chegar na primeira divisão com a 777, agora eu sou milionário, montei um time legal, quero ter aí o segunda maior folha de patrocínio do Brasil, terceiro, quarto. Não é assim não, tem um processo para você chegar lá. E o Vasco, infelizmente, tem a sua marca muito arranhada, um clube que briga política eterna, pior talvez do que o Brasil, todas as eleições são judicializadas, são 4 rebaixamentos recentes nas costas, 5 segundas divisão, porque num desses rebaixamentos o Vasco não subiu na primeira temporada, então tem um processo. Tanto é, vocês percebem que a gente como vascaíno, que está acompanhando mais de perto a situação do clube, a gente está falando que vem o Vasco vai brigar,
Vai vir um time mais forte. Eu percebo que os torcedores dos outros clubes tá de sacanagem, pô. Sossega a marimba aí, tu que não abre teu olho pra tu não cair de novo, não. A galera hoje vive muito em bolha. O flamenguista acompanha o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o Corinthians e por aí vai. Então as pessoas olham muito por cima o que acontece nos outros clubes. Então, de uma maneira geral, tirando os profissionais do esporte que estão analisando de fato o que acontece em todos os clubes, as pessoas ainda veem o Vasco como um patinho feio. Ainda acham que o Vasco vai subir ano que vem, vai lutar contra rebaixamento e para muita gente até vai cair. Então essa imagem o Vasco vai ter que limpar. Que é um exemplo de um outro clube que não tem nada a ver com o patamar do Vasco, mas você vê que existe uma boa vontade hoje de falar, mas pelas campanhas recentes, Fortaleza. 2 anos seguidos ali, se eu olhava o time do Fortaleza no papel, nada demais, mas todo mundo falando, Fortaleza é time de meio de tabela, tem um bom trabalho, e de fato tinha. O Fortaleza era o lanterna, e a galera, não, Fortaleza não cai, o time veio numa arrancada forte, e tá brigando por Libertadores ainda na última rodada. Então, é um trabalho, são administrações por um período que você vai fazendo, começa a entregar resultado esportivo e mostra de fato para o mercado que você mudou. Esse time, para mim, que já vira um ano em outro patamar, é o Botafogo. Botafogo que teve um carioca ruim ainda com o time na segunda divisão. John Textor começa a montar um elenco em maio, o negócio não dá muito certo, o Botafogo fica próximo de zona de rebaixamento, chegam novos jogadores, o Botafogo acerta o time, dá uma arrancada, o Botafogo hoje entrou na zona de classificação para Libertadores, é o 8º colocado e o campeonato acaba domingo. Se o Botafogo ganhar do Atlético Paranaense na última rodada, o Botafogo vai jogar a Libertadores na próxima temporada. Então o Botafogo ano que vem já tem uma base de time e todo mundo já sabe, ó, a SAF do Botafogo deu certo, tem uma espinha, esse time ainda vai ser reforçado. Então as projeções para todo mundo que vai falar do Botafogo já vai enxergar o Botafogo com um time de meio de cima de tabela, o postulante ali é Libertadores e dependendo dos reforços, quem sabe brigar até por um título brasileiro. O Vasco vai iniciar o processo do Botafogo. Então o Botafogo passa a ser olhado com outros olhos a partir de 23. O Vasco vai ter que se provar dentro de campo em 2023 de que as coisas mudaram. E aí a partir de 24, dependendo da nossa temporada de 23, aí as coisas começam a mudar. Estou prevendo o Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos. Eu fiz até uma levantada nas possibilidades de time, inclusive quem é membro do canal eu joguei na tela pra galera dar uma olhada e olha, ano que vem é muito time bom, cara. Se alguns times aí não se enrolarem, acho até que a possibilidade grande de um grande ser rebaixado, beleza? É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã, próximo da hora do meio-dia, o Dieguinho volta. Valeu, fui!